Dia Nacional do Pedagogo, tá, gente? O nosso dia, estamos muito felizes. Desde já agradecemos a Valéria Grafanato por estar aqui, participando junto com a gente. Tem eu gosto muito de um pensamento de Paulo Freire, que ele fala que, em alguns momentos, a nossa fala para os nossos gestos falarem por nós, né? Estou parafraseando ele, fazendo algumas adaptações, mas que eu acho extremamente importante, né? Chegou o momento da nossa convivência que o fazer, né, da Valéria falou muito mais do que a própria fala dela. Então, quando a professora Cíntia me fez esse convite e ela fala da prática, é porque eu estou há 35 anos, agora dia 5 de junho, completando o meu tempo de trabalho na educação e apaixonada pela educação. Todos, quando eu falo todos, eu não estou falando só da classe acadêmica e educacional, mas todos os profissionais, as famílias, as pessoas. Nós nunca poderíamos imaginar que a gente estaria nessa situação. Então é uma situação inédita e que a gente tem que prestar muita atenção, porque a partir de agora muita coisa vai mudar. Começa a pensar que nós teremos um marco na educação, antes da pandemia e pós-pandemia. E nessas reflexões a gente não vai poder em momento nenhum esquecer de quais são os impactos negativos que a gente vai lidar com isso, quer seja com o estudante, ou o professor, ou até mesmo a família. Então, dentro do contexto escolar, quando tudo isso passar, quando a gente voltar para a nossa vida, que comumente a gente já desempenhava há menos de 2 meses, a gente tem que começar a entender e fazer esforços coletivos para a gente mitigar esses impactos negativos. E aí entra o nosso papel de pedagogo, de educador, dentro da escola. Se antes as nossas atribuições já eram tão importantes, vocês imaginem agora. Então a gente convida vocês a pensarem sobre isso com muita seriedade. Qual é o meu papel? O que eu tenho feito para transformar os desafios em oportunidades? E já pensando sobre essas situações inéditas, também chega ao nosso papel principal. Nós precisamos garantir a aprendizagem no contexto escolar. E, além de tudo, agora com toda essa situação, a gente também tem que pensar, não só garantir a aprendizagem, mas e a evasão? A possível evasão que pode acontecer dos nossos adolescentes, por exemplo. Eles podem chegar a um ponto de estar motivado, a gente não sabe quando a gente vai voltar. Se a gente já tem no Brasil um número altíssimo de evasão de adolescentes, vocês imaginem agora com todas essas situações. Então a gente precisa cuidar, se apropriar dessas informações, desses conhecimentos e cuidar para a gente garantir a aprendizagem e garantir também que os nossos estudantes permaneçam na escola. É a gente, quanto pedagogo, quanto educador, a gente vai ser esse articulador. A gente vai ser esse promotor, esse facilitador para que essa aprendizagem chegue da melhor forma possível e, claro, para que esse estudante tenha vontade de ir à escola, de ficar na escola, que ele tenha sentimento de pertencimento na escola e que a família também tenha esse sentimento de pertencimento. Então, a gente precisa conhecer as nossas atribuições, conhecer os nossos documentos, e eu vou falar um pouquinho de cada um, e, claro, criar as nossas identidades.
Por isso que é importante a gente se apropriar da teoria e se apropriar dos documentos para a gente criar a nossa identidade. Quando você chega num ambiente de trabalho, falando de escola, você tem que saber quais são as suas atribuições. Porque senão qualquer atribuição que chegue ali naquele momento de, às vezes, até de apagar incêndio, porque é muito comum acontecer na educação básica, você acaba se envolvendo e você esquece o lado pedagógico. Não que isso não faça parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa priorizar o pedagógico e entender as nossas atribuições. Então eu chamo a atenção primeiro para a questão do regimento. Todo município tem seu regimento, toda escola particular tem seu regimento. Então, se você já está pensando nesse movimento, se aproprie dos regimentos. O regimento do município, por exemplo, no artigo 48, ele fala das atribuições. E assim, só para resumir para vocês, são 5 palavras, assim, resumindo esse regimento: coordenar, acompanhar, intervir e avaliar. Mas são 5 palavras de peso, porque significa o tudo dentro de um contexto pedagógico. Você precisa acompanhar, você coordena, você intervém e você avalia. E isso, como sempre, vai envolver os atores, os diferentes atores dentro da escola. Então a gente precisa se apropriar destes documentos, ter a leitura, ter o estudo, para quando a gente chegar, a gente já saber de nossas atribuições. E também não perder o foco das nossas atribuições. A nossa principal atribuição, ela é pedagógica. E a gente não pode esquecer disso. Você, pedagogo, você tem que acompanhar o planejamento. Você tem que entender o planejamento. Muitas vezes o planejamento acontece na esfera individual, outras vezes coletivo. E você, como eu usei lá no título, é o articulador. Porque quando você planeja com um professor, depois com outro professor, depois com outro professor, quem está amarrando e fazendo dar sentido a tudo isso que depois vai lá para dentro da sala de aula é você. Então não dá para você ir para um planejamento despreparado, sem esse conhecimento, porque o que vai acontecer? Algumas coisas vão ficar perdidas, vão ficar isoladas. Você precisa fazer essa aliança, né? Essa costura que a gente costuma usar. E pensando no planejamento, depois você vai ter que acompanhar para você ver se realmente o que vocês planejaram está indo ao encontro daquilo tudo que foi proposto. E aí você vai observar no dia a dia, na sala de aula, assistindo aulas, claro, fazendo as suas anotações, sempre, porque eu acho assim, que nós professores e nós educadores, em todos os momentos, nós temos que estar com um caderninho, um bloco na mão e uma caneta. Não estou falando isso só em ambiente de trabalho, não. Em qualquer momento que eu vou ouvir alguém, eu já tenho meu bloquinho, isso aí, minha caneta. Só não estou fazendo isso agora porque eu estou aqui falando para vocês. Mas se eu estivesse ouvindo, vocês podem ter certeza que eu estaria fazendo as minhas anotações. Sabe por quê? Depois a gente pode voltar nas anotações e fazer as reflexões. É aí que você consegue transformar em oportunidade. Então, a gente precisa fazer essas observações. Aí a gente precisa criar um formulário, talvez um formulário, se a escola não tem, se a rede não tem um formulário para a gente observar. O que a gente vai observar? Né? Quais são as estratégias que estão sendo utilizadas naquele momento, a metodologia, para depois a gente pensar se aquelas estratégias, se aquelas metodologias, elas foram planejadas, estão sendo executadas e ainda mais, se elas estão sendo apropriadas para os estudantes. Porque se a gente precisa garantir a aprendizagem, é toda uma sequência de ações que a gente precisa ter. E não para por aí. E ainda a gente fala na questão do relacionamento, porque a gente precisa cuidar, nós pedagogos,
cuidamos do relacionamento professor-professor, professor-aluno. E, por fim, depois de passar pelo planejamento, de fazer as observações, de pensar nas metodologias e nas estratégias, ainda vem uma grande ação, uma grande atividade que a gente deve fazer no contexto escolar, que é a formação continuada. E Antônio Nóvoa fala muito dessa formação lá dentro da escola. Professor ouvir professor, vocês dialogarem do que está acontecendo, por que não aprende, de que forma que pode aprender, quais são as estratégias que estão dando certo. Então a formação continuada é essencial no contexto escolar. Então a gente, olhando para esse sujeito que é o professor, a gente tem, resumidamente, claro, essas ações. E se a gente for olhar para o estudante, quais são as ações também que a gente precisa ter? A gente tem, claro, já falei para vocês, que cuidar da aprendizagem, e para isso envolve todo o processo avaliativo. E eu gosto muito de marcar esse momento, porque a nossa posição quanto ao processo avaliativo é antes, durante e depois das avaliações. Se nós, pedagogos, não garantirmos isso, a gente correrá um grande risco de um determinado tempo, no final de um trimestre, ou no final de um período, a gente se deparar com uma possível reprovação ou recuperação, enfim. Então a gente precisa cuidar disso durante o processo para que a gente retome aquilo que ficou para trás, o que a gente pode intervir, propor outras alternativas como intervenção pedagógica. É muito forte isso. Quando a gente fala acompanhar a avaliação antes, durante e depois, é olhar as avaliações, fazer as possíveis intervenções. Nos momentos de aplicação é essencial a nossa figura dentro dos locais, dos ambientes, dando os direcionamento para os nossos estudantes, cuidando deste momento avaliativo que emocionalmente eles precisam estar bem, né, emocionalmente. E depois dessas avaliações cuidando do resultado, sim. Não só do resultado de nota, mas claro que a nota ela revela alguma situação e a gente precisa pensar sobre isso, por exemplo, quando a gente pega uma avaliação e 100% errar a questão, vamos supor. A gente precisa pensar se tem alguma coisa, o que a gente pode fazer. Às vezes foi o enunciado, às vezes foi alguma coisa que envolveu uma aprendizagem interrompida, enfim. Mas isso a gente não faz sozinho. Eu estou só didaticamente separando esses sujeitos, mas eles acontecem todos os dias. Professor, aluno e a família, que eu vou falar agora para vocês. O aluno eu resumi na questão da aprendizagem, mas também não deixaria de falar aqui, se fosse o caso, da interação, do relacionamento, dos conflitos que acabam tomando tanto tempo nosso. Vejam bem, eu não posso priorizar ficar de segunda a sexta-feira dentro de um ambiente de trabalho, eu, pedagogo, administrando conflito e deixando tudo isso que eu falei e que ainda vou falar, porque também tem o terceiro ator, que é a família. E a família, a gente sabe também que exige muito. A família é essencial na aprendizagem. Se a nossa atribuição, se a nossa função é garantir a aprendizagem, nós precisamos andar juntinhos com as famílias. Os resultados são esses. A gente chora de felicidade, porque para olhar para trás e saber que a gente tem realizado bom trabalho, que a gente cuida, eu tenho certeza que cada um desses professores que estão aí, que eles cuidam de vocês, desses tantos estudantes que estão agora assistindo, e não cuidam com peso e com fardo, não. Eles cuidam por amor, com dedicação, e isso é muito bom. Então eu quero deixar para vocês o filme da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento.
vai mostrar situações, viveram situações adversas, mas essas situações adversas, elas fizeram com que o menino acreditasse nele. E aí, claro, eu não vou contar o filme, mas vocês assistam. No momento de assistir, pense, claro, na coletividade, mas pense em cada um de vocês. Façam isso com vocês. Acredite em vocês. Eu tenho certeza que vocês irão bem mais longe. Olha, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu fiquei muito à vontade na hora que eu vi todos esses professores maravilhosos aí, que eu tenho muita intimidade com vocês. Então fiquei muito à vontade. Muito obrigada, Cíntia, pelo carinho, pelo convite. E vocês também, com todo respeito, estudantes, vocês que estão aí, muito obrigado pela paciência, por vocês estarem nos ouvindo também, assim, de uma forma ou de outra. Mesmo quem está quietinho, que não falou, a gente sabe o carinho que vocês têm com nós professores e nós educadores. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela noite de hoje. Ganhei o dia, não, ganhei o resto do mês. Estou muito feliz de ter feito...